Bom, pessoal, boa noite para vocês. Eu vou começar hoje aqui a nossa primeira aula de fato de física óptica. Já vou entrar no conteúdo com vocês, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, pessoal, como eu havia dito, essa é a nossa segunda aula. A gente vai abordar o tema dos princípios da óptica geométrica 1. Por que 1? Eu preferi dividir essa parte em duas etapas com vocês, para não ficar muito maçante, tá? Então vai ser um conteúdo bem pequenininho e depois outro menor, que aí vai ter um contexto geral juntando as duas partes, beleza? Melhor do que eu dar tudo para vocês de uma vez e aí vocês podem acabar não entendendo direito. Eu consigo explicar um pouco mais devagar, vocês compreenderem melhor, beleza? Vamos lá. Na aula passada, eu falei, né, sobre o que era física óptica, não sei se vocês lembram. Só para retomar aqui, né, a física óptica ela vai ser é o estudo da luz, né, e ela é dividida nesses dois tópicos, né, óptica geométrica e óptica física. Agora, né, a gente vai estudar um pouco dos princípios da óptica geométrica, beleza? E vai ser o quê? A óptica geométrica, como eu falei na última aula, repetindo, ela vai estudar os fenômenos luminosos com base nas leis empíricas. O que é isso? As leis empíricas seriam nada mais, nada menos aquilo que é observado em experimento, observado em laboratório, sem que a gente necessite observar pela natureza, são coisas replicáveis, certo? Diferente da óptica física. A óptica física a gente depende de observar a natureza. Bom, primeiramente, o que a gente tem que introduzir, o que a gente tem que pensar para começar a entender a óptica geométrica? O que é a luz? De onde é que ela vem? Já pararam para pensar nisso? Bom, a luz, ela é uma onda eletromagnética, certo? Assim como as ondas de rádio, micro-ondas, luz infravermelho, raio-x, ultravioleta, enfim. Porém, a luz, cuja a gente vai estudar, é a luz visível. Ou seja, dentro de todo o comprimento de onda, toda a onda eletromagnética, a gente vai estudar dentro desse feixe, dentro dessa parte, a luz visível. Ou seja, por definição, que temos aqui no slide, a luz ela é uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda se inclui num determinado intervalo dentro do qual o olho humano a ela é sensível, certo? Bom, sabemos que a luz, ela não existe assim por si só. A luz tem que ter uma fonte, né? Assim como vocês estão vendo a aula aí pelo celular ou pelo computador, a luz que está sendo emitida para vocês, né? Ela é emitida de um corpo. O corpo é o celular ou o computador, a tela do computador, né? A luz ela precisa de uma fonte para ela existir, certo? Bom, temos que pensar que não é só analisar que temos fonte de luz e sai de um corpo e acabou. Não, nós temos tipos de luz. Temos as luzes primárias, né, de fontes primárias, ou a gente pode chamar de corpos luminosos, que seriam as fontes primárias ou os corpos luminosos. São todas as luzes que, como eu posso explicar de uma maneira simples para vocês? São as luzes que emitem luz própria. Por exemplo, o Sol, correto? O Sol, ele emite luz própria, ele não depende de mais nada para ter a luz, correto? Agora, as luzes, as fontes secundárias, a gente chama de corpos iluminados. Por exemplo, aqui eu tenho uma luz, certo? Essa luz, ela é uma fonte primária. Por quê? Ela está aqui. É de onde sai ela. Agora, se eu colocar o meu celular aqui, a tela do meu celular, vocês conseguem ver o reflexo que está vindo tanto da tela do meu computador quanto da luz aqui que eu coloquei, da minha lamparina?
Isso daqui é um corpo iluminado, mas também é uma fonte de luz, porque vocês conseguem ver, entende? Logo, é uma fonte secundária. Bom, a gente já entendeu aí, né, o que é a luz, o que é uma fonte de luz, quais são os dois tipos e tudo mais. Agora eu vou falar para vocês um pouco dos 3 princípios que a gente tem quando se trata de luminosidade, de raios luminosos. Primeiro deles, princípio da independência dos raios luminosos. Segundo, princípio da reversibilidade dos raios luminosos. E o terceiro, princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Vou explicar cada um para vocês aqui. Bom, primeiro, vamos pensar. Princípio da independência dos raios luminosos. Bom, física não é só número, física também é português. É pensar e conseguir ler e interpretar o que está dizendo. Só pelo nome. Quando fala princípio da independência, o que é algo que é independente? Daí vocês já vão começar a pensar. Mas vamos lá. Princípio da independência dos raios luminosos. Suponhamos que você está indo para Presidente Prudente e seu amigo está indo para Teodoro Sampaio, correto? O caminho é o mesmo. Vocês se encontram ali na rodoviária de Teodoro e conversam, certo? Entretanto, você está indo para Prudente. Seu amigo está indo para um lugar lá de Teodoro, está indo para a prefeitura de Teodoro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Independente do que vocês tenham se encontrado na rodoviária, vocês seguem seus caminhos. Você vai para Prudente e seu amigo vai para a prefeitura de Teodoro. Assim é o princípio da independência dos raios luminosos. Por definição, o que eles dizem? 2 raios, ao se cruzarem, seguem cada um a sua trajetória de forma independente, ou seja, nenhum vai mudar a trajetória um do outro. Se eu colocasse 2 luzes dessas que eu tenho aqui, uma apontando para cá e outra para cá, ia caminhar em linha reta do mesmo jeito. Cada um ia ir para sua seguir a sua trajetória, seguir o teu caminho, entendeu? Segundo princípio, princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O que você quer dizer com isso, professor? Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Bom, assim como o princípio da independência dos raios luminosos, o raio ele segue o seu caminho, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos diz que trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido é a mesma trajetória quando o raio de luz troca o sentido do percurso. Ou seja, você ir para Prudente e voltar para Prudente não é a mesma trajetória? Você não vai passar pelo mesmo caminho, a mesma rodovia? É a mesma coisa com a luz. Tanto faz eu apontar essa luz da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. A trajetória é o mesmo, tá? Só muda o sentido do percurso, correto? Uma está saindo da esquerda, outra da direita. Mas o percurso, ou a trajetória é a mesma, entendeu? E é isso que faz, olha que interessante, isso que faz quando você entra no Uber, por exemplo, está lá sentado no banco de trás, você consegue olhar para o rosto do motorista se o retrovisor dele estiver apontado para você, entendeu? É por conta desse princípio, como a luz ela vai e volta na mesma direção, isso permite você enxergar o rosto do motorista se ele estiver te enxergando. Ou, por exemplo, se você quer saber se tem alguém te perseguindo na rua, querido, coloca o celular aqui, ó, finge que vai tirar uma selfie, você consegue ver quem está atrás de você. E ela também vai conseguir ver o seu rosto através do seu celular. E você vai perceber se essa pessoa está te perseguindo, se ela está te seguindo,
entendeu? Terceiro princípio é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Como eu já disse no primeiro e no segundo, o raio ele anda em linha reta, certo? Ele propaga em trajetória retilínea, entendeu? Então, aí tem uma imagem, né, ilustrativa, mostrando, né, em meios opacos, né, a luz caminhando em linha reta. E por definição, o princípio, né, da propagação retilínea dos raios, a gente tem aí que todo raio de luz percorre trajetórias retilíneas quando em meios transparentes e homogêneos. Lembrando que o raio de luz é um segmento de reta orientado, ou seja, ele tem ponto de início e ponto de fim, né? E que está associado à direção ao sentido da propagação da luz, beleza? Ele tem sentido, ele tem orientação, ele sabe de onde ele sai e para onde ele vem. Se você sai daqui de primavera, você vai para Prudente. Sai de Prudente, você sabe que você vai voltar para primavera. Enfim. Bom, próxima coisa que eu preciso explicar para vocês sobre os princípios da óptica geométrica é a formação de sombra e penumbra. É simples, não é difícil. É tranquilo. Primeiramente, vamos pensar. O que é uma sombra? A sombra não é escura, certo? É uma região preta. Então, se a sombra ela é escura, ela não tem luz, certo? Ela não recebe luz, ela não é iluminada. Então, por definição, temos aí, ó, a sombra é uma região do espaço que não recebe luz diretamente da fonte extensa ou pontual. Ou seja, se eu pegar minha luz aqui, ó, colocar minha mão, aqui está sendo o lado iluminado. Para cá, vocês não estão vendo. Está no meu chão, mas está sendo projetado uma sombra. Certo? Beleza, professor, entendi o que é sombra. É um lugar, né, onde não tem iluminação, porque teve um objeto na frente. Opa! Teve um objeto na frente e, enfim, não foi possível passar essa luminosidade. Mas a penumbra? A penumbra seria quase sombra. Seria os arredores. Vejamos. Não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui. Mas aqui no meu caderno, se eu colocar o meu dedo aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas nota que tem uma ponta mais escura, que é o meu dedo, a parte mais escura, e ao redor do meu dedo tem uma parte meio turva, que chega a ser cinza claro. Esse cinza claro é a penumbra, correto? Porque é o quase sombra. Simples assim. Se você pegar um vestibular, alguma questão e perguntar o que seria a penumbra, seria os arredores da sombra, o quase sombra, correto? Ou seja, por definição, né, temos que a penumbra vai ser a região que recebe apenas parte da luz direta da fonte, porque ela tem uma quantidade de luz e uma pouca quantidade de sombra. Meio confuso? Vamos ver essa ilustração aqui desse mesmo experimento que eu tentei replicar para vocês. Dá para ver que tem um objeto aqui e provavelmente, com certeza, tinha uma fonte de luz aqui desse lado. Note que a sombra é essa parte do meio. Por que está a umbra? O que significa umbro do latim? Umbro é sombra. Penumbra, quase sombra. Se você traduzir do latim, beleza? Então fica fácil pensar assim, sombra, penumbra é quase sombra, ok? Aqui temos a sombra e ao redor, que recebe pouca luminosidade, é a penumbra, ou seja, só para resumir e ficar fácil, sombra sem luminosidade,
penumbra, pouca luminosidade, ok? Vamos fazer agora uns exercícios, tá? Resumindo um pouco o que eu falei. Essa é a forma que vocês vão encontrar nos vestibulares da vida, aí, seja ENEM, Unesp, Unicamp, USP, tá? Sobre este assunto, pelo que eu dei uma olhada, essa é a forma que é pedida, tá bom? É um exercício que vai fazer você pensar um pouco, refletir lá atrás o que você viu nas aulas de física, óptica, né? Enfim, analisar um pouco. Cuidado que às vezes sempre tem umas pegadinhas, tá? Eles gostam. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. O que é que eu falei na aula lá atrás sobre fontes de luz? Cadê? Volta, volta. Aqui. O que eu disse? Fonte primária ou corpos luminosos são os corpos que emitem luz própria. Guarda isso. Então, voltando lá no exercício. A gente vai ter, ele está pedindo que a alternativa que contém apenas fontes primárias, apenas. Vamos lá. Vamos fazer de baixo para cima, porque eu gosto de fazer assim. Estrelas, tem luz própria? Tem. Pilha de lanterna? Não, pilha não tem nem luz, né? Então já está errado isso aqui. Alternativa D, estrelas, tem luz própria? Fósforo aceso, tem luz própria? Tem. Fogo. E o Sol também tem luz própria. Beleza. Letra C. Vela acesa, tem luz própria. Sol tem luz própria. Lua, Lua, ela tem luz própria? Sabemos que não. A luz nada mais, nada menos reflete a luz solar. Ok? Lua, não, a gente já sabe que tá errado. Fósforo. Tá vendo a pegadinha nessa questão? Se você começa de cima para baixo, tá vendo a minha dica aí? Começa de baixo para cima. Se você começa de cima para baixo, você vê aqui, ó, fósforo, sol, lua. Se você estiver confuso, se você esquecer que a lua lá reflete a luz, você já assinala, certo? Mas, na real, é o fósforo aceso, porque o fósforo por si só, ele tá apagado, ele não tem luz nenhuma. Então, a alternativa D, de Deus. Próxima questão. Sobre o princípio da reversibilidade dos raios de luz, é correto afirmar. Vamos lá. Isso eu falei na aula também. Eu sei que eu falei na aula, é óbvio, eu elaborei essas questões. Mas vamos lá. O que é correto afirmar? Trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido é a mesma trajetória quando o raio de luz troca o sentido do percurso. Isso faz sentido. Trajetória seguida pelos raios de luz em dois sentidos é a mesma trajetória quando o raio de luz troca o sentido de percurso. Dois sentidos? Em nenhum momento eu falei que raio de luz tinha dois sentidos. Tá errado. Letra C. Trajetória seguida pelo raio de luz em um único sentido, aí tá certo, é a mesma trajetória quando o raio de luz segue o mesmo sentido de percurso. Em nenhum momento eu falei para vocês que o raio ele segue o mesmo sentido de percurso. Ele até segue, mas nesse caso, a gente está falando do princípio da reversibilidade dos raios. Então, se ele é reversível, ele tem que ter uma troca. Senão não é nada reversível, ele seria irreversível. Bom, letra D. Trajetória seguida pelo raio luminoso em dois sentidos. Eu já falei que não tem nada a ver com dois sentidos. Então, é a alternativa A. Trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido é a mesma trajetória quando o raio de luz troca o sentido de percurso. Bom, pessoal, é isso mesmo a aula de hoje. Fechou?
Peço para vocês fazerem as atividades, a atividade, na verdade, que está na descrição do vídeo, no canal do YouTube. O slide também está. Fiquem atentos lá ao grupinho do WhatsApp, como sempre. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar mensagem lá. E todos os avisos sobre as aulas, enfim, eu vou estar postando por lá, porque é uma forma de eu ter um contato mais próximo com vocês. Vou pedir, por favor, as atividades, né? Eu vi que vocês fizeram as primeiras da aula passada. 17 alunos fizeram, né? Vou pedir para o pessoal que não fez, por favor, vamos fazendo, que eu quero conhecer vocês, ver se vocês estão entendendo a aula, porque é uma forma de eu avaliar vocês e também estar me avaliando, tá bom? Eu não vou divulgar resultado para ninguém, vai ficar só entre eu e você, pode ficar tranquilo. E segundo, as questões dissertativas, né, que vocês têm que escreverem, peço que vocês se esforcem, escrevam realmente o máximo com as suas palavras, porque vocês vão estar exercendo uma coisa. Olha só o que eu vou falar. Vocês vão estar... Deixa eu até parar de apresentar aqui. Já acabou a aula. Parar. Parei? Opa, parei. Olha só o que eu vou falar para vocês. Quando vocês escrevem, se esforçam a escrever as questões dissertativas que eu peço para vocês, professor, é de física, é só escrever conceito. Mas a redação do Enem é o quê? Não é dissertação? Então, quando eu peço para vocês escreverem com as suas palavras, explicarem com as suas palavras, é para vocês já irem treinando e forçando essa dissertação. E é isso que vai ser cobrado na redação, entende? Então, vocês já estão estudando física e praticando um pouquinho de redação comigo, sim, entendeu? Que, vamos supor, se o Enem agora, 2021, resolver pedir, sei lá, algo relacionado à física, como é que faz? Entendeu? E aí, vocês não vão saber dissertar nada sobre física? Ou se, por exemplo, tiver algum tema que você consegue fazer uma alusão utilizando a física, não só a física, gente, qualquer outra parte, matemática, ciências, enfim. Eu, quando fiz minha redação do vestibular, eu fiz bastante alusão histórica, né, com a parte da história, certo? Utilizei muitos trechos, assim, citando, fazendo alusões das guerras, com situações atuais, enfim, faz muito tempo que eu fiz Enem, mas é bom saber, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, façam as atividades aqui. Pedir para vocês mais uma coisa, eu vou deixar o prazo para fazer atividade no máximo até segunda-feira que vem, tá? Que vai ser um dia antes da próxima aula. Por quê? É o tempo que eu vou ter para ir corrigindo aos poucos com vocês. Dessa vez não vai acontecer o que aconteceu na primeira atividade de vocês fazerem sair só as notas das alternativas. Não vai sair nota nenhuma. Vocês vão fazer, vão ficar com 0, e aí depois eu vou corrigir, beleza?